Paz de Jesus, irmãos. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Apocalipse. Hoje é a nossa quinta aula sobre o livro de Apocalipse, então já falamos bastante, né? Vamos dar mais uma sequência aqui. Vamos começar falando hoje das 7 cartas. As 7 cartas às 7 igrejas, né? Então, vamos estudar agora sobre as 7 cartas às 7 igrejas destinatárias das cartas de João. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, o verso 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora nós vamos ler Apocalipse 1 e 11. Está escrito assim: que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, essas são as 7 igrejas. Tá certo? Essa última passagem, se você ler um pouquinho antes, do versículo 9 em diante, você vai ver que é Deus, Jesus Cristo, falando com João para quem era para ele escrever. Né? Então era uma carta para cada uma dessas igrejas. Essas igrejas, elas, chamada Ásia Menor, a região que hoje seria a parte oriental da Turquia. Uma boa parte estaria dentro da Turquia, da atual Turquia, né? Elas são as destinatárias originais do livro, ou seja, foi escrito para elas. Essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas de Apocalipse. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre elas. Primeiramente, a gente já falou aqui, o livro de Apocalipse é um livro escrito com foco no judeu. Então, o judeu sempre teve a sua escrita muito ligada a números, né? A tal da cabala, né? Por quê? Porque as letras do alfabeto hebraico têm valor numérico. Aqui a gente tem o alfabeto A, B, C, D, né? E a gente tem os números 1, 2, 3, 4. Lá não. As letras, a let, bet, delet, esqueci o nome. Tem um monte. Então, cada letra já tem um valor embutido no seu conceito. Então, eles não usam números e letras. Eles usam só as letras. E dependendo da situação, ela é uma letra ou ela é um número. Então, para eles, é comum. E o número 7 é o número mais usado no contexto hebraico. Porque esse número simboliza, como nós já estudamos aqui, contexto de completo, de perfeito, né? Daquilo que é, em si mesmo, completo. Não é algo que precisa de algo para ser completo, né? Então, um valor completo de alguma coisa. Para você ter uma ideia, no livro de Apocalipse, você tem o número 7 escrito em 54 passagens diferentes. 54 passagens usam o número 7. Só o livro de Apocalipse. Ou seja, um livro cheio de um contexto figurado, né, um contexto ilustrativo para o judeu, né? Nós já falamos aqui sobre o anjo, nós já falamos aqui de vários conceitos que são judaicos, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas esse livro foi focado no judeu, né? Além disso, né, para você ter uma ideia das 54 vezes, só algumas coisas que a gente já viu, né? 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças,
7 igrejas, 7 cartas, 7 dias, que são anos. Está tudo dentro do número 7, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Aí vem aquelas informações ainda que não são explícitas, mas estão por trás do livro de Apocalipse. Por exemplo, o livro de Apocalipse é dividido em 7 seções. 7 agrupamentos. Nós temos também dentro deste livro 7 bem-aventuranças. Temos 7 referências à palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Temos 7 vezes a referência de Deus como o Todo-Poderoso. E mais um montão de coisas que estão, como eu disse, por trás, né? Não são informações as claras, mas elas fazem parte do contexto. Então, esse número 7, que representa aquilo que é completo, aquilo que é total, né, a totalidade. Os 7 Espíritos de Deus, quer dizer que o Espírito se divide só em 7? Não, nós já estudamos isso. O Espírito de Deus, ele é completo. Ele se manifestou de 7 maneiras diferentes, como uma forma de trazer ao homem entendimento, direção, revelação, mas ele não é 7. Ele é quantos ele quiser. E é um só. Então, esse número 7 é esse número da totalidade, né? Então, por que se fala de 7 igrejas, então? Por que se fixou 7 igrejas? Primeiro, Deus mandou. Nós acabamos de ler o versículo 11. Deus disse para ele escrever para aquelas 7 igrejas. Então, por que é só 7? Porque Deus mandou escrever para aquelas 7. Só tinha aquelas 7 igrejas lá? Não. Colossos tinha igreja. E era uma cidade próxima também. Né? Tem outra que não está aqui, que é Antioquia, que era um pouco mais para cima, mas não era tão mais longe assim. Era uma cidade até maior. E não foi enviada carta para lá. Não foi enviada carta para Colossos. Não foi enviada carta para uma série de outras igrejas. Por quê? Porque Jesus mandou enviar para aquelas 7. Então, imagina assim. Eu quero mandar uma carta para a igreja. A igreja, todo mundo, todos nós. Mas eu só tenho o endereço completo da Celeste. Aí eu mando uma carta para a Celeste. Mas a Celeste, ao ler a carta, vai saber que não é só para ela. E vai trazer aqui para ser lida para a igreja. Numa época de e-mail, de WhatsApp, carta parece um negócio, né, paleozoico. E de fato era, naquela época mais ainda, porque não existia nem sequer o correio. Aliás, o correio foi inventado pelos romanos, né, copiando os gregos. Eles tinham mensageiros que iam de cidade em cidade. Mas era só para as ordens reais, do César, do imperador. Não era para coisa comum. Mas com o tempo, as pessoas passaram a enviar correspondência, né? Eu ia viajar lá para a terra da Amanda. Aí alguém que tem um parente lá me dava uma carta para eu levar. Eu chegava lá, eu só conhecia a Amanda. Entregava para a Amanda distribuía para as pessoas lá. Foi assim que nasceu o correio. Então, vamos lá. Como já vimos anteriormente, o número 7 no Apocalipse representa a totalidade, aquilo que é completo. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual, serve para todas as igrejas de todas as épocas. Porém, sem desconsiderar as 7 igrejas descritas pontualmente, que são as destinatárias primárias. Aí, eu vou repetir aqui o que eu já tinha falado, né? Também é importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como, por exemplo, a igreja de Colossos. Isto nos leva a outra pergunta. Qual foi o critério de escolha das 7 igrejas? Para essa pergunta, definitivamente não existe uma resposta única ou conclusiva. Porém, a explicação, né, inicial
é como lemos no texto bíblico, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro de Apocalipse partiu particularmente de Cristo, Apocalipse 1 e 11. E isto já é suficiente para aquele que crê. Porém, uma explicação utilizada por alguns estudiosos é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximas umas das outras. Uma distância máxima de 55 quilômetros, que era uma distância que eles percorriam praticamente em 1 dia e meio de caminhada, né? Interligadas por boas estradas romanas, o que facilitava a troca de correspondência. Outro fato interessante é que todas as cidades, né, onde essas igrejas citadas estavam, existia uma corte romana, ou seja, um tribuno e um grupo de soldados. Era uma corte romana, como se fosse um pelotão que ficava alocado ali à disposição. Às vezes até, além de um tribuno, um centurião comandando um grupo grande de soldados. Tá? E isso também indica que aquelas cidades estavam enfrentando uma perseguição terrível. Por quê? Porque era o domínio romano. O romano já não gostava do judeu e gostava menos ainda do cristão. Então aquelas igrejas estavam sofrendo, né, uma perseguição, ainda que não fosse declarada, mas uma perseguição por causa dos cristãos. Estavam, né, passando por problemas. Inclusive, em 3 dessas cidades, que é Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Lembre-se que o grande problema das outras religiões em relação ao governo romano é que o governo romano, o César, ele exigia adoração de si como se ele fosse um deus. Ele não era apenas o imperador e merecia respeito porque era o governante. Não, ele se colocava no papel de Deus. Era um papel divino. Então, vocês imaginam a situação dessas igrejas, né? Essa relação das igrejas, que pode ser encontrada no capítulo 1, né, do versículo 11 de Apocalipse, eu repeti aqui as igrejas quais eram. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vale saber também que a Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. Eu falei oriental, né? Ainda bem que está escrito. É ocidental. Veja bem, após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João teve uma visão de Cristo andando no meio de 7 castiçais, ou candeeiros. E entre outras características, ele tinha em sua destra 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Lembra que o livro é focado no judeu. Para o judeu, o anjo era um transmissor de autoridade, era uma autoridade divina que estava acima deles. Para o cristão, não. Para o cristão, o anjo é um servo. Ele é enviado para te ajudar a chegar até a casa do seu pai. Mas ele não veio para ser o seu chefe, ele veio para te ajudar. Para o judeu, não, ele vinha para ser chefe. Então, quando fala de anjo, lembra do conceito judaico. Então, as cartas em si são endereçadas ao anjo de cada igreja. Isso fica claro no texto. E aí existem 2 interpretações sobre quem seriam os anjos das 7 igrejas, né? A primeira interpretação defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Essa interpretação busca referências no Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados para ajudar e proteger um determinado povo. Lembra lá na saída do Egito? Quando Deus falou que não iria no meio do povo, e aí Moisés reclamando, ele falou: eu não vou, mas o meu anjo vai.
né? A coluna de fogo durante o dia, coluna de fumaça durante o dia, coluna de fogo à noite. Era um anjo. Então, há referências disso no Velho Testamento, muitas, né? Porém, uma pergunta que a gente tem que fazer: por que João escreveria para os anjos, sendo que a Bíblia diz que eles estão continuamente diante de Deus? Não há lógica nisso, né? A segunda interpretação considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro. Ou seja, em algumas passagens do Velho Testamento, a palavra anjo e a palavra profeta são muito próximas. Os dois são mensageiros. São aqueles que vieram entregar uma mensagem de Deus. São os enviados de Deus para entregar suas mensagens. Então, né, nesse caso, né, com essa interpretação, pode ser tanto um ser celestial como um humano. Sendo humano, a palavra anjo cabe perfeitamente aos líderes das igrejas. Uma fraqueza desta posição é que em nenhum outro lugar da Bíblia, líderes da igreja, sejam presbíteros, bispos, pastores, ministros como aqui, são identificados como anjos. Mas, ainda que a gente, olhando, né, ouvindo, essas duas interpretações, elas têm falhas. Nenhuma das duas é perfeita. Mas tem uma coisa que eles não consideram. Por exemplo, a Bíblia, em alguns momentos, Deus chamou os seus servos de lâmpadas. Em outros, de labaredas de fogo. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, diz assim: porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Quem estava aqui no sábado? Alguém estava aqui no sábado? Viu que Joel falou da situação de Davi, quando ele foi protegido? Que os servos, né, os generais falaram: você não vai mais para a guerra? É essa passagem aqui, tá? Depois vocês leiam em casa, 2 Samuel 21, que é onde acontece aquela situação que ele citou lá. Nós estamos lendo só o versículo 17. Então, porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Porque era assim que Deus tratava Davi, como a lâmpada de Israel. Entre lâmpada e estrela, né, e lá era uma vela, uma tocha, qual que é a diferença? O efeito é o mesmo, iluminar. Outra, Hebreus capítulo 1, versículo 7, diz assim: e quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labaredas de fogo. Aqui ministros sacerdotes, tá certo? Labaredas de fogo. Então, qual que é a função? Por que Deus mostra lâmpada? Por que Deus mostra uma vela? Por que Deus mostra uma labareda de fogo? Porque a ideia é que a palavra te esclareça, ilumine o seu entendimento. Então, as 7 lâmpadas, 7 anjos. Se a gente entender o contexto dessa maneira, não tem outra escolha. Nós vemos que Deus está falando dos líderes, daquela pessoa que está à frente, como eu já disse. No nosso caso, quem seria a lâmpada? O Joel. Porque ele é o presidente da igreja. Dentro da condição de ministros, todos estamos no mesmo nível. Né? Todos somos ministros, porém, ele está no cargo de presidência. Então, a lâmpada seria ele. É uma situação para dizer: Deus tem uma coisa a tratar com a gente. Só que não é algo simples. Ele vai começar pelo líder. Por quê? Porque a Bíblia também fala que o conserto começa pelo altar. Então, se algo tem que mudar a partir do altar. Era assim que Deus via. E é por isso que as 7 cartas são enviadas aos anjos das 7 igrejas, ou seja, aos líderes. Não que o povo não vai saber o que está acontecendo. Claro que vai. Mas a mudança tem que começar
do altar. E à medida que a gente for examinando, vocês vão entender o porquê isso é assim. Haviam mudanças que eram necessárias, que não eram mudanças simples. Eles haviam permitido que doutrinas desagradáveis a Deus estivessem presentes na igreja. Falsos profetas, coisas que aconteciam contra a qual os dirigentes da igreja não haviam se posicionado. E por isso a igreja inteira estava naquele pecado. Então é complicado. Aí, gente, portanto, embora não exista nenhuma outra passagem que nos dê uma definição precisa, o contexto nos traz esse sentido, de que Deus está se dirigindo ao líder da igreja local, ou à liderança responsável pela igreja local. É importante a gente entender isso, porque não tem a ver com o estudo de escatologia, mas existe uma realidade, uma hierarquia. A hierarquia é: todos devemos obedecer a Deus. Mas uma forma de obedecer a Deus é estar debaixo das autoridades que Deus estabeleceu. Então, no meu caso, eu tenho que me reportar ao Márcio como vice-presidente e ao Joel como presidente da igreja. Não no que eu prego, não o que eu falo, mas se houver algum problema, se tiver algum equívoco, é com eles que eu tenho que resolver. Se surgir algum problema que eu não consigo resolver, tenho que levar para eles. Eu tenho autoridade debaixo da autoridade deles. Se eu me rebelar, o errado sou eu. Eles erraram, me mandaram fazer uma coisa que Deus não queria. Deus não vai cobrar de mim, vai cobrar deles. A mim cabe obedecer, porque se eu não obedecer, aí Deus cobra de mim. Ainda que o que eles tenham dito esteja errado. É complicado, mas isso é hierarquia e é assim que Deus enxerga. A minha autoridade é debaixo da autoridade deles. E a deles tem que estar debaixo da de Deus. Se eles desobedecerem, Deus tira eles do caminho e bota outro. Entende? Autoridade debaixo de autoridade. E assim vai até aquele que acabou de chegar na igreja. Não que exista uma hierarquia, eu vou mandar em vocês, não é isso. Mas uma hierarquia de responsabilidade, de função, de coisas que temos que decidir. Né? Você tem o direito de não saber, não ter coragem de se inquietar na hora de expulsar um demônio. Eu não posso ter esse tipo de inquietação, eu não posso ficar na dúvida do que eu tenho que fazer. Eu posso não saber a resposta, mas não ir fazer não é uma opção. É diferente, tá certo? Por isso Deus está tratando nesse assunto com os anjos da igreja. Aí vamos lá, ó. A estrutura das 7 cartas. Nós temos 7 cartas para estudar. Essas cartas, elas seguem um padrão. Por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai ver que as cartas de Paulo, cada uma delas tem um assunto. Ele fala de muitas coisas, mas tem um assunto principal. Aí você olha, por exemplo, as cartas de Pedro, ele fala de um monte de coisa e você não sabe exatamente qual é a linha principal. Nem a de Tiago, nem a de João. Porque eles estão falando de várias coisas ao mesmo tempo. Já Paulo não. Ele começava um assunto e ele falava um pouquinho de várias coisas que envolviam, mas ele começava e terminava aquele assunto naquela carta. Então, é a maneira de escrever de cada um, né, por assim dizer. Lembre-se que o livro de Apocalipse, João foi arrebatado. Ele saiu do seu corpo ficou aqui, e o seu espírito foi levado para um lugar para que ele visse as coisas, como seriam, e ouvisse de Deus as instruções do que fazer com aquela visão. Então, os estudiosos dizem, por exemplo, que a primeira coisa que ele recebeu foi a visão do livro, dos selos. Depois Deus lhe disse para quem ele devia escrever, aí ele escreveu as cartas. Depois Deus começou a lhe mostrar outras coisas. No final de tudo é que ele escreveu o primeiro capítulo, que o primeiro capítulo é uma introdução, ele dizendo o que aconteceu. Ele só podia dizer o que aconteceu depois que aconteceu.
Então é um fato, ele escreveu tudo para que pudesse passar. Então, as 7 cartas têm uma estrutura. E essa estrutura foi estabelecida por Deus na medida que ditava para ele, né? Então, primeiro, entenda, o livro de Apocalipse é uma unidade, é uma coisa só. Qual é essa coisa? A revelação que Deus, o Pai, deu a seu Filho Jesus Cristo, do que aconteceria no final dos tempos. E mandou que essas coisas fossem mostradas a João, para que João escrevesse para as 7 igrejas, né, a fim de que essas igrejas recebessem instrução e informação. Então, o livro se baseia neste contexto. Nós vamos lá no primeiro versículo, né, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus está revelando, a qual Deus, o Pai, lhe deu. Então, o Pai deu uma revelação para Jesus, para mostrar aos seus servos, ou seja, ao seu povo, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, esse é o contexto do livro. Tudo gira em torno disso. Então, o livro fala de vários pedaços, tem vários momentos diferentes, mas o contexto do livro é essa unidade. Do começo, da primeira parte até o final, Deus está revelando o que vai acontecer. Coisas que tinham acontecido há pouco tempo, e João, que estava preso na ilha de Patmos, não sabia. Porque ele não recebia informação do que estava acontecendo no mundo. Uma igreja estava passando por um problema, a outra igreja não sabia. Aquela que não sabia também estava passando por problemas, e a primeira, a segunda, a terceira, nenhuma delas sabia. Porque não havia essa comunicação dessa maneira. Então, Deus revelou tudo o que estava acontecendo, que tinha acontecido recentemente para João. Mostrou para ele as coisas que aconteceriam logo depois. Como ele deveria agir, as cartas que ele deveria escrever, para quem ele devia mandar, como que ele devia falar. O que estaria acontecendo no céu durante aquele período e depois. Aí o que aconteceria no final dos tempos. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação do que já aconteceu, do que estava acontecendo e do que iria acontecer depois. Mas é uma revelação só. Seu conteúdo como um todo foi destinado a 7 igrejas, embora dentro do próprio Apocalipse tenhamos de forma claramente dividida 7 cartas às 7 igrejas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não foram escritos 7 apocalipses. Foi escrito um Apocalipse. As 7 cartas fazem parte desta carta maior, e João enviou um Apocalipse para a igreja. Ou seja, ele pegou aquele livro, foi escrevendo e mandando para a igreja de Pérgamo. Aí Pérgamo lia, mandava para Sardes. Sardes lia, mandava para Filadélfia. Filadélfia mandava para Tiatira. Tiatira mandava para Éfeso. Éfeso mandava para Filadélfia. E até acabar. Então foi escrito um livro. Não foram escritos 7. Ele não escreveu 7 cartas e mandou cada uma para uma igreja. Ele escreveu uma carta com pedaços destinados para essa igreja, pedaços para aquela outra. Mas a informação é uma só. Então a gente não pode esquecer isso, né? Embora exista uma carta individual dentro desse livro, dessa grande carta, existissem cartas individuais, ela era lida para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo na outra igreja. Não apenas na sua, para que um soubesse do outro, para um interceder pelo outro, para saber como se posicionar. Por quê? Porque como nós lemos aqui, e é importante a gente entender isso,
o destinatário primário daquela carta foram aquelas igrejas. Porém, nós já sabemos disso. Aquelas cartas se referem à igreja de todas as épocas. Situações que acontecem na igreja. Tem igreja mais fria, morna, né, como diz a palavra. Tem igreja que é resistente, ela se posiciona, não quer saber, não está preocupada com o número. Já tem a outra que vai atrás da riqueza. Já tem a outra que aceita um monte de mentira, contanto que esteja todo mundo lá dentro. Nós sabemos que é disso que essas cartas falam. E isso não foi só naquele tempo que aconteceu. Só que vai acontecer até a volta de Cristo. Porque a igreja um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima, um dia acerta, outro dia erra. Por isso, no ponto de vista doutrinário, o Apocalipse veio trazer uma revelação, ou seja, descobriu o que estava encoberto. Os problemas das igrejas. Aquela está passando por isso. Aí o cara ali falava, pô, a igreja lá está passando por isso. Mas lá dentro ele pensava, puxa, nós já passamos nessa porta aí. Quase que a gente estava igual. Aí o outro lia, meu Deus, a gente estava indo nessa direção. Ainda bem que Deus falou que a outra igreja está assim, que assim, a gente não vai mais, vai para cá. Essa era a função doutrinária das cartas, né? Então, se a gente observar essas cartas, a gente vai ver que elas estavam organizadas, iguaizinhas. Todas elas seguiam o mesmo padrão. Era como se você pegasse um formulário, já, né, com os dados lá, o que você tinha que colocar, e só trocasse o nome da igreja e a função. Troca o nome da igreja, troca as outras funções automaticamente. Então, teve até um escritor chamado William Hendricks. Ele, na sua obra, escreveu um livro que chama Mais que Vencedores. Ele destaca esse padrão. Por acaso, 7 itens também. Primeiro, saudação e destinatário. Cada uma dessas cartas começa exatamente igual à outra. Então, por exemplo, Apocalipse 2:1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. É a primeira coisa, é o destinatário. Para quem que é? Para a igreja que está em Éfeso. Aí, no capítulo 8, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Aí, versículo 12, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Ou seja, a primeira coisa em cada carta é dizer para quem que é o destinatário. O segundo ponto é Cristo se definindo. É uma descrição, ele diz, eu sou assim. Então, no primeiro lá, capítulo 2, ele coloca assim: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está se identificando. Lembra que nós fizemos um estudo aqui na semana passada, falando dessas características de Cristo? O que era cada uma delas? A gente lê lá, na descrição, né, que João nos deu do que ele viu, que é no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando sua força resplandece. Então, à medida que você for lendo aqui as cartas, você vai ver que, após ele dizer para quem era a carta, ele diz quem ele é.
E todas as informações que ele dá, a sua autodescrição faz menção a um desses pontos que ele mostrou para João na visão. Tá certo? Aí vamos para o terceiro ponto. Então, esse segundo ponto é a autodesignação de Cristo. Né? Ele fala das estrelas e tal. Existe esse paralelo entre quase todos esses títulos e a descrição simbólica de Cristo no capítulo 1, do versículo 12 ao 20. Né? Então tem lá, cada vez que tem a introdução de uma carta, tem a designação para quem que é e Cristo se identificando. O terceiro ponto é a aprovação. Ou seja, é Deus dizendo se ele aprovou aquela igreja. Então, por exemplo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Então, Deus aprovou aquela igreja. Mas está tudo bem lá? Não. Primeiro, falando da aprovação, apenas a igreja de Laodiceia não foi aprovada. Tá? A igreja de Laodiceia foi reprovada logo na primeira informação. Cadê ela aqui? Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É a última. 3,14 em diante. Versículo 15. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. Então, Deus não falou nada de bom dessa igreja, foi só paulada. Então, o terceiro ponto é a aprovação, né? Só Laodiceia não teve nenhuma aprovação, não foi bem nada. Quarto, a condenação. Todas, ou quase todas as igrejas, né, tiveram uma paulada, apesar de aprovadas. Então, Laodiceia, a primeira que eu li, que é Éfeso, eu vou usar aqui como exemplo, né? Sofrestes, tem paciência, papapá, papapá. Aí vem a pancada, versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, brevemente verei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então essa, primeiro, né, a condenação, a acusação, qual que é? Deixou o primeiro amor. Aí o outro ponto, a advertência e ameaça. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te. Se levanta. Corre atrás. Senão eu vou vir e vou tirar a tua lâmpada. Quer dizer, eu vou apagar a tua chama. Vou cortar a sua conexão comigo. Esse seria o quinto, que é a advertência e ameaça. O sexto é a exortação. Deus dá uma exortação para que aquele povo preste atenção. Então ele diz, no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, o último ponto, o sétimo ponto, é uma promessa. Para quem ouvir e se corrigir. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, se você for ler as 7 cartas, as 7 cartas estão do capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse, até o capítulo 3, versículo 22. São 2 capítulos só, com as 7 cartas. Você vai perceber 2 coisas. Por exemplo, primeiro, falando de aprovação, apenas a igreja de Laodiceia não recebe nenhuma aprovação. Não tem nenhum ponto forte neles.
condenação. As igrejas de Esmirna e Filadélfia não têm nada condenável. Você vai perceber que Deus não fala nada de errado delas. Deus não critica nada. Ele aprova tudo. Advertência. Esmirna e Filadélfia não recebem advertências. Por quê? Porque não tinha nada reprovado lá. Exortação, tem praticamente todas elas uma exortação que é um chamado, né? Quem tem ouvidos ouça o que diz a igreja. E a promessa tem para todas as igrejas. Então, veja, mais uma vez o número 7 aí, né? São 7 pontos que se repetem nas 7 cartas para as 7 igrejas. Então, às vezes as pessoas que não creem em Deus acham que a Bíblia foi manipulada. Será que alguém conseguiria chegar num consenso com essas coisas? A gente luta para conseguir descobrir uns detalhezinhos. Tem cara que estuda décadas para conseguir entender uma coisa dessa, descobrir que isso está lá. Imagina para colocar e fazer isso combinar com outras coisas que estão escritas em outros livros. Meu, não tem gênio no mundo para isso não. Isso é Deus. Então, eu nem vou entrar, eu parei por aqui esse estudo para não me aprofundar, porque eu preciso falar mais ainda das 7 igrejas. Só que não dá para falar tudo já vai dar hora da gente ir embora aqui. E eu nem entrei pesado no assunto, por enquanto eu só estou falando ao redor. Então lembre-se, as 7 cartas foram escritas para que a igreja de todas as épocas, as denominações mudam de acordo com as épocas, né? Tem os estudiosos que querem usar, por exemplo, essa divisão das cartas como eras, para dizer que a primeira era, que é a igreja de Éfeso, ela simboliza a igreja da época dos apóstolos. Aí, a igreja de Esmirna simboliza a igreja logo que ela começou a ter a expansão antes do Império Romano tomar conta. E assim vai, dividindo até chegar à nossa época. Não funciona. Por quê? Porque a gente vê princípios destas coisas que estão sendo aprovadas ou reprovadas por Deus em denominações diferentes e até mesmo na nossa denominação ao longo das eras. Nós já tivemos uma época que a gente tinha falso profeta aqui e a gente tinha que tolerar. Por mandamento de Deus, a gente não podia botar para fora. Às vezes as pessoas não levam em conta que a partir do momento, por exemplo, que um ministro, quantos ministros já foram cortados desse altar? Eventualmente a gente passa por situações em que ele está sendo tirado do altar, como aconteceu agora com o Paulo e com a Juliana, para evitar que eles tivessem um problema grave no futuro e perdessem a salvação. Não foi nada que aconteceu, mas nós já tivemos situações em que os ministros estavam causando problema na igreja, a gente sabia e não podia fazer nada. E aí? Se Deus não der direção, você acha que o Joel pode chegar aqui e falar, você está fora do ministério? Não é assim que funciona. Não foi o Joel que colocou, não é ele que pode tirar. O que a gente pode fazer é apresentar a Deus. E às vezes, graças a Deus eu não vi isso acontecer aqui, mas já vi acontecer em outros lugares. Né? Sei de coisas que aconteceram que o ministro aqui, ele já estava pregando completamente fora da realidade do Evangelho. Coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho. E a igreja está recebendo. Um ou outro percebeu que tinha alguma coisa estranha, mas a maioria nem percebeu. E passou mais de ano até que o Senhor mandou tirar aquela pessoa. E durante todo aquele tempo, a gente sabia
Não podia fazer nada. Então eu aconselho vocês, leiam as 7 cartas. São 2 capítulos só. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Na semana que vem nós não vamos ter estudo, mas na outra semana, com a graça de Deus, eu vou trazer a continuação desse estudo, falando mais um pouquinho. Se vocês tiverem lido as cartas às 7 igrejas, vocês já vão ter uma visão diferente do que vai ser falado. Por quê? Porque, gente, são coisas que acontecem até hoje. Lembre-se, nós individualmente somos a igreja. Nós somos o templo do Senhor. Então você é a igreja onde você estiver. Eu identifico nessas cartas erros que eu já cometi. Eu identifico nessas cartas erros que a igreja já cometeu. Ou que pessoas aqui, ali e acolá já cometeram. Então, como eu posso colocar isso como uma questão de era? Isso aqui era para a igreja daquela época, essa é para aquela época, esse aqui é dessa época. Então, a gente tem que estar assim. Deus vai nos tratar assim. Não, peraí, eu estou assado. Eu não estou desse jeito, eu estou daquele. Então, existem estudiosos que dizem que isso simboliza eras. Na verdade, não. Isso simboliza situações que se sucedem na igreja ao longo dos anos. Entendendo que nós somos igreja juntos, mas individualmente você é igreja, eu sou igreja. Eu passo por problemas. Eu às vezes aceito coisas que não são verdade. Às vezes alguém vem me contar um sonho, e no sonho Deus está me mostrando que a pessoa está mentindo. Para mim. E eu tenho que ouvir e ficar quieto. E dar risada ainda. Então, há situações e situações. Mas leia, e você vai identificar que Deus não deixou isso escrito para dividir em períodos. Ele deixou escrito para que a gente aprenda. Ele viu aqueles problemas naquela época e foi lá e copiou e colou, né? Foi um print daqueles problemas, porque ele sabe que aquilo vai se repetir até a sua volta. Aí uma hora está de um jeito, uma hora está do outro, uma hora está bem. Uma hora você é Filadélfia, tá, ó, 10 com Deus. No outro dia você está devendo tudo para Deus. Deus não encontra nada de bom em você. E aí? Vamos desanimar? Não. Deus repreende aquele que Ele toma por filho. Castiga aquele que Ele recebe por seu. E quando Ele faz isso, Ele faz para que a pessoa se perca? Não. Para que a pessoa se corrija e se levante. E Ele possa continuar a salvar a vida daquela pessoa. Então lembra disso. Leia essas cartas e você vai identificar amanhã. Hoje, a hora que terminar o culto, eu já vou postar, porque eu falo amanhã, eu sempre esqueço, né? Eu vou postar uma semana depois. Eu já vou postar lá no grupo do WhatsApp hoje. Aí você já vai conseguir ler essas cartas e identificar aqui esses 7 pontos, que eu diria que é a parte mais importante desse estudo hoje, é você identificar. Porque isso se repete em outras coisas. Hoje, às vezes, Deus usa um profeta e fala com a gente, e ele diz: servo, sou eu te amo. Eu dei a minha vida por ti. Ele está se identificando. Ele está dizendo o que ele está falando. E às vezes ele tem uma coisinha ou outra para criticar, e a gente já fica todo, né? Ai, Deus me deu uma bronca. Eu estou condenado. Não, quando ele puxa a sua orelha, é para que você não seja condenado. Nós somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo, e não para sermos condenados. Se Deus quisesse que a gente fosse condenado, bastava Ele travar um silêncio conosco. Se Ele ficar quieto, a gente morre. Nosso corpo fica vivo, mas a nossa alma morre. Porque a nossa alma não come, não bebe, não transa, não joga bola, não assiste televisão. Ela só vive, só respira, só se alimenta da presença de Deus. Nem a palavra, é a presença de Deus. Se você ler a Bíblia como quem está lendo gibi,
Você não vai inchar Deus aqui. E a sua alma não recebe nada. Não adianta você ir lá e ficar repetindo a oração de outro. Como eu já disse no começo, Deus vai te ouvir quando você fizer a sua oração espontânea. Quando você disser o que está acontecendo, você não tem que cumprir fórmulas, etapas. Você tem que expor o que você está sentindo a Deus. Então, tudo isso você vai enxergar nessas cartas de Apocalipse aqui. Amém?